Hello guys, I'm teacher Davi César e vamos para mais uma questão comentada de inglês, uma questão de interpretação estilo Enem, que dessa vez traz um poema com vários valores metafóricos, que vai falar aí sobre experiências culturais e sobre um contexto histórico, que é o contexto histórico das imigrações, de refugiados, sobretudo, né? Pessoas que vão de seus países de origem para outros países. E aí esse texto, esse poema, traz os diversos desafios e memórias que vão junto a esse povo. Então vamos ao enunciado da questão, que traz o seguinte: ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o ou a. Então é interessante a gente notar isso, que o enunciado já traz como destaque a questão da imagem de viagem marítima. Então é um texto que vai trabalhar com metáforas e que vai trabalhar também com a construção de imagens para trazer um conceito, uma ideia. E aí a gente tem também uma repetição na própria estrutura do texto, muito fácil notar isso no início de cada verso, que é essa repetição das palavras we carry. Então nós temos, por exemplo, we carry tears, we carry soil, we carry carnage, e cada verso vai trazer um conjunto de significados. Vamos lá à alternativa A. Ao retratar a trajetória de refugiados, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar o risco de choques culturais. Bom, o poema não nega a existência de choques culturais. Porém, esse não é o destaque, esta não é a ênfase, principalmente porque a gente não sabe para onde esses refugiados vão. A gente até vê aí no último verso essas reticências, from shore to shore to shore. Então, assim, pode ser para qualquer lugar, né? É importante que a gente reconheça que esses choques podem existir, mas essa não é a ênfase que o texto traz. Portanto, a gente não vai escolher a alternativa A. Vamos a B. Impacto do ensino de história, tá certo? E aí, quando a gente interpreta esse item, a gente pressupõe que esse ensino de história é um ensino formal, aquele que é dado nas escolas, nas universidades, e novamente não é esse sentido que o texto vai trazer. Vai trazer a importância histórica, mas no sentido muito mais interno, muito mais no sentido de identidade enquanto povo, de valores metafóricos, de valores simbólicos que são construídos, né, enquanto uma nação que vai de um ponto geográfico a outro ponto que pode ser do outro lado do mundo, tá? Então, a importância do ensino de história como um objeto formal de educação, isso não é o destaque do texto, tá? Alternativa C, importância da luta ambiental. Aqui a gente tem um verso que claramente traz a questão ambiental de um modo muito forte, né? Que é esse verso: we carry carnage of mining, droughts, floods, genocide. Aqui a gente tem uma questão contextualizada pelo ambientalismo e também pela historicidade, né? Mas, novamente, a luta ambiental não é o foco. Na verdade, é aquele sentido que a gente traz também os desastres dos nossos antepassados, desastres históricos, desastres ambientais. A gente traz, né, o símbolo e a cicatriz de todos esses transtornos. No entanto, o destaque não é a luta ambiental, mas é esses valores, novamente, simbólicos, tá certo? Então a gente descarta também a alternativa C e vamos a D, existência de experiências plurais. E é aí onde a gente vai realmente ficar, né? A existência de experiências plurais, isso aí é destacado novamente na estrutura que se repete, cada um com um significado diferente e cada um explicitando, trazendo como foco um sentido diferente de existir. Então a gente tem aí o sentido familiar nesse primeiro verso, por exemplo, a gente tem o sentido ambiental na questão de geografia, do solo que vai com a gente, esse solo que pode ser concreto ou que pode ser mesmo um valor simbólico. A gente tem aí a questão das artes, da história, da culinária, enfim, uma série de aspectos que são trabalhados aí no decorrer do texto, que acompanham um povo enquanto ele está na condição de refugiado, né, nessa trajetória toda. Então a gente marca a alternativa D de Davi, mas vamos analisar a última, que é a alternativa E. Necessidade de capacitação profissional, né? O estudante pode marcar essa alternativa se ele focar muito especificamente nesse verso que traz we carry diplomas, e aí traz uma série de cursos, né? Medicina, engenharia, enfermagem, enfim,
uma série de cursos. Mas aí, se a gente ler até o final do verso, olha só o contraste. We carry diplomas, vai para o final, even if they mean nothing to the other shore. Então a gente carrega esses diplomas no sentido de, a gente carrega sim também esse conhecimento teórico que a gente teve na nossa terra natal, mesmo que esses diplomas não signifiquem nada na outra terra, tá certo? Então, é a certeza de que esse conhecimento vai junto, mesmo que para outra população esse certificado, esse diploma não tenha valor algum. Mas não é por isso que a gente vai marcar a alternativa E, já que a ênfase não é para a necessidade de capacitação profissional, até mesmo por conta dessa adversidade, dessa oposição. Pode não valer nada. Então a gente fica mesmo com a nossa alternativa D, existência de experiências plurais. Até a próxima!